Vamos falar do filme que está em primeiro lugar na Netflix, Vingança e Castigo. Fica aí para saber tudo sobre esse filme até o final. Pois vamos falar desse filme, Vingança e Castigo, mais um da série filmes traduzidos para o português que não tem nada a ver com o título original, né? Em inglês o título é The Harder They Fall. Decidiram traduzir para Vingança e Castigo do português, né? Uma coisa mais apelativa, mais curta e chamativa, né? É um título até que é apropriado, né? Mas, enfim, é só para constar a diferença que ficou do título original para o português. Vamos falar sobre esse filme. Mas antes, já vai dando like nesse vídeo que é importante, hein? Já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá? Não esquece, like, inscrição no canal. Pois vamos falar desse filme que tem algumas coisas bem legais e outras que não são tão legais, mas você compreende por que foram feitas. É um filme muito simples, a história bem básica, de vingança mesmo, sobre um jovem que vê seus pais serem assassinados na sua frente por um bandidão lá, e aí ele cresce com o intuito de se vingar, né? A primeira cena do filme é ele quando criança vendo os pais serem assassinados, e aí corta para ele já adulto, buscando sua vingança. Bem simplão mesmo, sem muita invencionice no roteiro. Quais são então os aspectos interessantes desse filme? Bom, primeiro que a ideia, a intenção do filme é de colocar quase 100% dos atores negros, fazer uma trama de Velho Oeste com foco nos afro-americanos. Isso é bem interessante, é bem legal, porque é inovador, nunca fizeram isso antes, e aí quando você vê é uma coisa que chama atenção pelo lado positivo. É legal ver uma coisa mais ficcional mostrando um outro lado, né? Os personagens retratados nesse filme, né, o Nat Love e o Rufus Buck, foram personagens que existiram na vida real. Porém, a história deles da vida real é tão diferente na retratada no filme que não vale nem muito a pena mencionar, porque ficou muito diferente, né? No início do filme tem lá a frase, né, assim: embora seja uma trama ficcional, essas pessoas realmente existiram. Mas mudou muito da vida real deles para o cinema. Então, nem vale o destaque contar a diferença, porque são muitas. Eles realmente resolveram pegar personagens relativamente famosos da história americana e colocaram como referência para uma história ficcional. E aí a gente tem um elenco muito bom nesse filme, né? O Idris Elba, a Regina King, o Jonathan Majors e a Zazie Beetz. São ali os principais. Tem o grande também, a gente não pode esquecer, o Delroy Lindo, sensacional. E aí a gente vai ver algumas coisas que a princípio você causa alguma estranheza, né? Eu achei, mas aí depois você entende qual é a intenção. Os aspectos técnicos realmente são assim deslumbrantes, muito bem feito, muito bem acabado, né? Impecável realmente, como os americanos sabem fazer e como ultimamente também o cinema brasileiro tem feito também, é bom se destacar. Mas eu achei, depois de um certo tempo, que era um defeito, algo que era intencional. Eu achava que a caracterização, né, ali a direção de arte, tinha feito tudo muito esteticamente perfeito, né? Tudo muito limpo, tudo muito clean, as cores perfeitas, tudo muito bem pintado, as roupas impecáveis, sem sequer um amassado. E eu fui entender que aquilo ali era intencional, né? Muito colorido quando você está nos lugares onde a maioria da população era de negros, e aí você só entende que isso é intencional quando eles vão assaltar um banco numa cidade só de brancos, e aí você vê que tudo nessa vila é branco, tudo, todas as coisas, intencionalmente para mostrar como aquele lugar era realmente dominado pelos brancos. Então, aquilo que parecia uma coisa sem muita customização, né? Aquilo que se costuma fazer quando você mostra principalmente o Velho Oeste, que era um lugar assim que tinha muita poeira, muita lama, não tinha asfalto, as pessoas costumavam andar realmente sujas, suadas, e isso não é mostrado no filme. Inclusive no filme ninguém nem sua, é muito interessante isso. São sempre impecáveis. E vi que isso é intencional, é realmente de mostrar essa asepsia, essa estética mais clean, limpa mesmo, faz parte do filme e da intenção
dos realizadores. Gostei bastante. A trama, o enredo, ela não tem nenhuma novidade, ela não tem um grande destaque. Na parte final tem uma revelação interessante, não chega a ser uma reviravolta, mas é uma ligação de pontas que fica bem interessante, dá um novo assim, tempero final para o filme, que para a trama, que é bem interessante, que é assim, faz você ter aquele, olha que legal, que bem pensado isso. Mas do restante é uma trama que tem como foco mesmo a elaboração e mostrar esses personagens mais do que o próprio enredo, que é o mais simples possível, né? Isso faz com que a ideia de um filme com mais de 2 horas, né? Esse filme acho que tem 2 horas e 19 minutos, também fica uma coisa que em parte é um pouco desnecessária, não precisava. Talvez 2 horas, 1 hora e 50. Não tem nenhuma coisa parecida com uma gordura que você fala assim, olha, isso é desnecessário. As cenas, todas elas são importantes para o filme, mas talvez fosse um pouco demoradas demais, podia ser mais curto, mais condensado. Ultimamente, eu tenho ficado um pouco assim, intolerante e não curtindo muito esse tipo de gordura de filmes. Quase todos os filmes que a gente acaba assistindo, eles poderiam ser mais curtos. Mas, como eu disse, isso não atrapalha o filme, você consegue entender porque cada cena está ali, não é uma coisa jogada ao acaso. Então, o filme é bem legal, é bem interessante. Principalmente os últimos 40 minutos. Ali entra num ritmo mais legal, bem interessante, porque eu acho que esse filme, um pequeno pecado dele, é que ele não consegue atender às expectativas, na minha visão, dos seus idealizadores, do diretor e dos roteiristas. Eu acho que eles queriam fazer uma coisa mais densa do que foi mostrado. O filme ele não consegue, pelo menos para mim, no meu caso, eu não consegui entrar nessa tensão e nesse peso da história que estava sendo contada, né? O filme pareceu uma coisa excessivamente leve para aquilo que ele se propunha. Um filme que abre com a primeira cena de um filho vendo os pais sendo brutalmente executados a tiros, não é um filme leve, não é um filme que tem a intenção apenas de entreter. Ele quer realmente que você assista uma coisa tensa. Mas essa tensão, ela só realmente te prende mesmo na parte final do filme, onde tem todo ali o tiroteio e o, entre aspas, confronto final. Até lá, é uma coisa que vai te levando para você ficar numa tensão, mas logo é quebrado por uma coisa mais leve. Eu não digo nem piadas, nem esse tipo de coisa, mas realmente eu acho que os diálogos não ajudam muito a você entrar nesse clima de tensão. Não são tão bons assim, eu achei. Mas ainda assim, o filme é bem legal. Como eu disse, a parte final é muito empolgante, é bem interessante. Ali realmente você consegue ver a tensão. E são cenas de ação muito bem feitas. A trilha sonora se usa muito uma música contemporânea, né? Muito aquilo que o próprio Quentin Tarantino fez ali no Django Livre. Inclusive, esse filme parece ter várias referências da obra do Django Livre do Quentin Tarantino. Algumas tomadas, algumas intenções, lembrou muito, faz você lembrar do filme. Então é bem interessante, mas é só uma referência mesmo, nada que seja parecido com estar copiando nem nada disso. Então o filme é legal, o filme é interessante, a história, como eu falei, é bem simples, não deixa você, depois que acaba o filme, pensando muito sobre ele, apenas uma coisa muito bem esteticamente elaborada e realizada, né? Uma história que tem como foco mostrar realmente protagonistas negros em toda a tela, num ambiente em que eles nunca foram mostrados, que era o Velho Oeste. Então, sobre esse aspecto, já é uma obra bem interessante, né? Então já vale a pena conferir por causa disso. Então, se você gosta dos filmes de Velho Oeste, Faroeste, Bang Bang, você vai gostar. É um filme que atende a essas expectativas, né? Muito bem feito e muito bem produzido e realizado, tá bom? Então, é um filme bom, 7,5, 8. É um filme que é legal, entretém. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que você dê o like agora nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, ajuda a gente crescer aqui nessa plataforma e a gente só consegue isso com você curtindo e se inscrevendo no canal. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você sobre filmes e séries, tá bom? Até lá, tchau!